Olá, pessoal. Meu nome é Tatiana Picardi, sou cofundadora do Instituto Heleninha e eu estou aqui para falar com vocês a respeito do lançamento do livro A Arte de Narrar para Sobreviver: Impactos das Narrativas de Pacientes e Familiares na Construção do Saber Médico, com foco no contexto da oncologia pediátrica em São Paulo. Eu vou me apoiar numa leitura, eu fiz um breve texto para explicar um pouquinho para os interessados o que é o livro. É um livro que foi lançado no dia 9 de dezembro de 2021. Fizemos o lançamento, houve muitas adesões e algumas pessoas pediram para que a gente reforçasse a síntese do livro que eu fiz na ocasião e deixasse gravada para que outros pudessem assistir, apreciar e eventualmente adquirir o livro, cujos resultados de vendas, não é, são totalmente revertidos para a finalidade do Instituto Heleninha. Para começar, eu gostaria de agradecer muito a Celso Rodrigues, que é o presidente do Instituto Heleninha e que representa todos os que atuam nessa instituição maravilhosa, sou suspeita para falar. Agradeço a ele por ter prontamente apoiado a publicação do livro. Vai aqui meu agradecimento especial também ao grupo de estudo Saudar do Heleninha, que tenho a alegria de coordenar e que é o responsável por estudos e pesquisas desenvolvidos em prol dos serviços prestados pela instituição. Agradeço ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, onde eu atuo como docente, pesquisadora há mais de 5 anos, porque, graças ao Instituto, eu pude realmente finalizar a pesquisa que deu origem ao livro, em função de licença que me foi concedida por 1 ano para finalizar o trabalho. Eu agradeço ao GENAM, ao Grupo de Estudos e Pesquisa Literatura, Narrativa e Medicina da Universidade de São Paulo, liderado pelos queridíssimos professores, doutores Fabiana Buitorcarelli e Carlos Eduardo Pompilho, que é um grupo de que eu participo desde a fundação, há mais de 10 anos, e com cujos participantes tanto aprendi. É no bojo dos estudos do GENAM que nasceu o presente livro, resultado de pesquisa realizada nos anos de 2019 e 2020. Em 2020 eu obtive a licença, foi quando eu consegui finalizar o trabalho. Agradeço aos hospitais que abriram suas portas para a pesquisa, ainda que com inúmeras restrições advindas da pandemia. Felizmente, graças ao seu interesse e colaboração, foi possível realizar várias atividades à distância, já que o acesso físico aos hospitais ficou muito limitado. Agradeço, então, aos seus dirigentes, Dr. Sérgio Sarrugo, do Hospital Infantil Darcy Vargas, Dr. Vicente Odoni Filho, do Itaci, do Hospital das Clínicas, e ao Dr. Antônio Sérgio Petrilli, do IOP Grac Unifesp. Agradeço às médicas que concederam entrevistas valiosíssimas, doutora Silmara Rossi Maceno, do Darcy Vargas, doutora Geisa Alves de Souza, também do Darcy Vargas, doutora Júlia Lopes Garcia, do Itaci, doutora Maria Tereza Assis de Almeida, também do Itaci, e doutora Carlota Vitória Blacioli Moraes, do GRAAC. Agradeço a todas pela disponibilidade e valiosíssima e esclarecedora contribuição. Mas eu agradeço, evidentemente, especialmente aos queridos jovens em tratamento de câncer, que, evidentemente, são os participantes mais importantes da pesquisa de que esse livro é fruto. O agradecimento, é claro, é dirigido também aos seus pais e mães, a quem admiro e com quem me identifico profundamente. Sem seu aval e sua participação como narradores, não teria sido possível realizar este trabalho do modo como foi concebido. Os adolescentes, à época entre 14 e 20 anos, são Gabriel Ferreira dos Santos, que se tratou no Darcy Vargas, já Charles Vieira de Lima, que se tratou no Itaci, Bianca Fernandes Rodrigues, também no Itaci, Laura Mariana Iampazzi Sandi, do Itaci,
e Cauane Maria da Silva Santos, do GRAAC, ou melhor, IOP GRAAC Unifesp, né? Instituto de Oncologia Pediátrica do Hospital São Paulo. E um agradecimento mais do que especial vai para Daniela Sotile Alves Pereira, que foi atendida pelo Darcy Vargas e que infelizmente não está mais entre nós, mas o livro é uma espécie de homenagem póstuma a essa menina incrível, parceira na construção desse livro, uma pessoa que faleceu muito jovem e nos deixou um legado imenso, imenso. Observem que são poucos os adolescentes participantes, não é? Com a pandemia foi preciso reduzir bastante o escopo do trabalho, diminuindo o número de participantes e alterando também todo o cronograma de atividades. Eu agradeço às mães, né? Mães e ao pai desses jovens queridos que participaram como narradoras e narrador, a quem agradeço muito e nomeio aqui Selma Ferreira dos Santos, mãe do Gabriel, Edileuze, mãe da Bianca, Marcela, mãe da Laura, Sara, mãe da Cauane, e Cláudia, mãe da nossa querida Dani. Agradeço ao Charles, ao pai do Charles, o Rivaldo, não é? O único pai participante da pesquisa, que também me ajudou muito com a sua narrativa. Os queridos adolescentes, seus pais e as médicas responsáveis são, na verdade, coautores desse trabalho, muito mais do que participantes. Agradeço finalmente a duas pessoas muito queridas, o Dr. Hélio Plappler, querido colega, amigo, pertencente ao Grupo Genan, e a minha amiga querida jornalista especializada em saúde e envelhecimento, Lina Menezes, por terem redigido, respectivamente, o prefácio e o pós-fácio do livro. E não podia deixar de agradecer mais uma vez ao Dr. Vicente Odoni Filho, que, além de todas as ajudas e esclarecimentos que sempre me prestou, me honrou redigindo o texto da contracapa do livro. Há outras pessoas queridas a quem agradeço muito, cujos nomes estão devidamente relacionados na obra. Eu destaco a Júlia Maria França, colega e amiga, estudiosa de sociolinguística, que fez as transcrições de todas as gravações, recortou e editou áudios. Eu não sei o que teria feito sem a ajuda dela. Mas vamos lá. Feitos esses agradecimentos, vamos à minha proposta principal ao fazer esse vídeo para vocês, não é? Contar um pouquinho sobre o que é o livro. O livro A Arte de Narrar para Sobreviver, e o título inteiro é A Arte de Narrar para Sobreviver, Impactos das Narrativas de Pacientes e Familiares na Construção do Saber Médico, com foco no contexto da oncologia pediátrica na cidade de São Paulo, é fruto de uma pesquisa de 2 anos, que começou, na verdade, a ser escrito há 24, quando vivi na pele a dura experiência de perder um filho para o câncer. A minha filha Helena, a nossa nena, que tinha apenas 5 aninhos. Esse fato dramático mudou toda a minha vida de modo definitivo e radical. Tudo o que fiz desde aquele ano de 97 foi narrar a minha própria história de sobrevivência em capítulos distintos e aparentemente sem coesão entre si. Os textos que escrevi desde então são apenas isso, capítulos desconexos de uma mesma história, a começar pelo ensaio de Helena, que é evidentemente autobiográfico e ensaístico, e até mesmo os artigos científicos que publiquei, que nada mais são do que a camada externa e racional da dor. Este livro seria, então, mais um desses capítulos, não é? E a fundação do próprio Instituto Heleninha, antes a Paz, e os anos de dedicação à causa da criança e do adolescente com câncer, como membro da diretoria e voluntária por tantos anos, também tem sido um modo de narrar a dor. E o ingresso no Genan também. Aliás, foi no Genan
que aprendi a reconhecer o processo que ainda vivo, a aceitá-lo e transformá-lo em mais uma contribuição à causa da criança e do adolescente com câncer, que é este livro. Como é que eu trabalhei? Nesse longo caminho de 24 anos, eu aprendi que situações de muito sofrimento são difíceis de expressar e compartilhar, assim como são difíceis de ouvir e assimilar. Temos um recato espontâneo, para não dizer um certo medo, das situações que envolvem doença grave, ainda mais se no horizonte vislumbramos a perspectiva da morte. E aí nos afastamos, não apenas dos sentimentos incômodos, mas também das pessoas que despertam em nós esses sentimentos. E aí está, a meu ver, a origem da falta ou das falhas de comunicação que acabam gerando mais isolamento, mais solidão, em momentos em que a solidariedade da família, dos amigos e também dos profissionais de saúde é determinante para o enfrentamento da doença. Aliás, os profissionais de saúde não estão livres desses sentimentos, porque antes de mais nada são pessoas. Os prescritos rigorosos que orientam a fala do médico ao paciente podem ser vistos como uma espécie de camada protetora necessária, que impermeabiliza a alma e garante o que se chama de objetividade na conduta clínica. Percebi também que quando o público afetado pelo câncer é o infantil, há, de modo geral, todo um movimento diferente de maior solidariedade. Observei como setores de oncologia pediátrica dos hospitais procuram ser alegres, com muitas cores, desenhos nas paredes, e a presença de voluntários que promovem todo tipo de entretenimento para aliviar o dia a dia da criança hospitalizada. Para o adolescente, no entanto, não há nada específico, ou muito pouco. Trata-se de um público que está numa espécie de limbo, sendo tratados ora como crianças, ora como adultos, e sem o devido espaço para expressão. Ainda que exista a figura do médico ebiatra, especializado em adolescentes, não sei dizer o quanto esse especialista está envolvido nos casos de câncer na adolescência. Diante desse quadro, eu decidi ouvir alguns adolescentes sobre a experiência de ter câncer na adolescência, entender seus pontos de vista e as estratégias de que se utilizam, discursivas e de vida, para conduzir o processo. Decidi abrir espaço para que construíssem sua voz, por meio da minha. Percebi também que observar o ponto de vista do jovem em relação ao ponto de vista do pai ou mãe, assim como em relação ao ponto de vista do médico, poderia dar margem a um confronto de perspectivas útil para ampliar o autoconhecimento dos envolvidos e também o conhecimento entre os agentes, ou seja, paciente, adolescente, né? Mãe ou pai e o médico responsável. Era preciso, antes de tudo, construir um espaço de solidariedade, que é o espaço onde nasce a confiança, que por sua vez viabiliza uma comunicação empática. Assim, optei por entrevistar jovens que já me conheciam das atividades do Instituto Heleninha, por serem atendidos no Instituto. Então, marcamos entrevistas, parte delas remotamente, e me surpreendi, porque o fato de ser remoto não atrapalhou em nada o espaço de confiança que eu queria garantir. Isso foi muito bom. Aliás, o fato de poderem falar de suas casas parece ter tido um efeito desinibidor. Quanto à dinâmica, alguns jovens não se importaram de contar sua experiência com a mãe ou o pai presentes. Outros preferiram falar comigo sozinhos. E, com a devida autorização das partes, as gravações na íntegra foram compartilhadas entre filhos e pais e houve muita surpresa quanto ao conteúdo das falas. Algumas mães não tinham ideia de que seus filhos tinham um tal ponto de vista ou sentiam a experiência de uma tal forma, e vice-versa. O resultado do confronto das vozes narrativas, feito por meio de análise linguística,
com base em teorias e autores discutidos em boa parte no Genan, não pode ser considerado de fato conclusivo, devido ao número pequeno de participantes, mas ainda assim pode ser considerado útil para nutrir os procedimentos médicos desses casos específicos e de casos similares, e para tornar o paciente e a família, participantes desse processo, mais proativos durante o tratamento do câncer na adolescência. Na medida em que reconhecem o valor do que dizem, na medida em que valorizam a experiência vivida que se agrega ao conhecimento médico, paciente e família passam a ocupar com mais segurança o espaço que lhes cabe na interlocução médico-paciente. Importante que se diga que o narrar a experiência da doença para interlocutores empáticos, inclusive o corpo clínico, embora, a meu ver, seja algo desejável e que colabora para o tratamento, com certeza, não deve ser considerado algo mandatório, já que há pacientes que não querem ou não precisam exercer a narratividade. Há autores de um campo relativamente novo dos estudos denominados humanidades médicas, e seu importante ramo chamado medicina narrativa, e este livro, em parte, representa essas correntes. Existem, então, autores que idealizam a força da narrativa e preconizam um modo ideal de exercitá-la, o que facilitaria a cura, na medida em que o percurso narrativo seria parecido com o percurso do herói e o paciente se tornaria o vencedor de uma batalha. Só que para alguns pacientes isso não funciona. Até porque na vida real o herói nem sempre ganha a batalha. É preciso então respeitar e valorizar o silêncio, a sensação de falta de sentido que não se expressa por meio de palavras e que também são parte da trajetória. Mas para os jovens participantes dessa pesquisa, isso eu achei muito incrível, o percurso do herói esteve presente, até com bastante força. A fala de um dos participantes é emblemática quando diz, aspas, eu tive o câncer, mas o câncer nunca me teve, fecha aspas. Há ainda uma outra fala que mostra, né, esse movimento heróico de outra participante que diz, abre aspas, eu acho que ter câncer é estar doente, é óbvio, mas você não vai estar com isso para sempre. Você pode ter o câncer momentaneamente, mas você não vai estar com ele para sempre. Não vai estar com ele para sempre. E é isso que eu tento manter na minha cabeça. Fecha aspas. Vejam, ainda que o narrar a experiência da doença não seja uma necessidade geral dos pacientes, entendo que considerar a narrativa de doença como um gênero textual específico que pode compor oficialmente o prontuário médico deve ser algo a ser pensado e implementado nos hospitais especializados. A narrativa de doença não cura, ou talvez cure de outro modo. Como? Né? Ao deslocar o paciente para a posição de coagente do processo de tratamento. Uma coisa é certa, as narrativas devidamente registradas e devidamente compartilhadas com os profissionais envolvidos podem ser fonte de informação valiosíssima. Bom, afinal, por meio dessa coleta de narrativas, cujos trechos analisados estão no livro, inclusive você pode ouvir esses trechos, porque há QR Codes abaixo de cada citação que podem ser visualizados com o celular e aí a gente consegue ouvir a fala real que enuncia a narrativa, não é? Afinal, depois dessa coleta e do confronto que eu realizei entre as falas dos jovens, as falas das mães ou o pai e a fala dos médicos a respeito do mesmo caso, o que essas narrativas teriam em comum? Não é? E até que ponto elas poderiam, de algum modo, ser generalizáveis enquanto modus operandi desse gênero textual? Isso é algo ainda a se avaliar, mas enfim.
Nesse grupo de narrativas, eu observei, em primeiro lugar, que os jovens e também seus pais possuem uma trajetória geral que se repete a cada narrativa com ligeiras variações. Tal trajetória parte de um mundo prefigurado, um mundo imaginado antes do câncer, que tem algumas características comuns e que elas aparecem na trajetória do texto. Quais seriam esses aspectos prefigurados? Em primeiro lugar, a ignorância de que o câncer possa atingir crianças e adolescentes. Nesse mundo pré-narrativo, antes da enunciação da narrativa de doença, não há o câncer em crianças e adolescentes, não é? Quase que como uma consequência disso, dessa postura que ignora o câncer e, portanto, as informações sobre o câncer na adolescência, acaba havendo retardo no diagnóstico. Isso também aparece nas narrativas. O que acaba, o que descortina, o que deixa claro, né, esse mundo prefigurado de que o câncer não fazia parte. E aí o câncer entra no mundo dessas pessoas de um modo abrupto, inusitado, insuspeitado, provocando susto, provocando medo, já que o que existe para os narradores é um mundo em que, se não há total ignorância sobre o câncer na adolescência, há ainda a informação equivocada de que o câncer é sinônimo de morte. Um outro aspecto que se junta à questão dessa ignorância da existência do câncer em jovens e de seus prováveis sintomas, é claro, e também a esse retardo que isso pode provocar no diagnóstico precoce, há também, nesse mundo prefigurado, o medo do adoecimento de modo geral, não é? Isso é comum em todos nós. Só que o que acontece? O jovem assustado, ou talvez em parte assustado, e em parte desconhecedor das probabilidades ou das possibilidades de que um dado sintoma seja sintoma de câncer, ele acaba ocultando o sintoma dos pais. Por medo ou por ignorância, às vezes as coisas se misturam, não é? Os pais, por sua vez, envolvidos em geral em uma árdua rotina de trabalho, vítimas dos mesmos medos e também da mesma falta de informação, tendem a não acreditar que um sintoma, uma vez observado, às vezes depois de um tempo, possa ser sintoma de algo grave. Mais uma vez, retardo para que seja feito o diagnóstico precoce. Persistindo-se e agravando-se os sintomas, inicia-se a via sacra no sistema de saúde até que a doença seja diagnosticada. E isso pode levar de 6 meses, de 1 a 6 meses, isso aparece nas narrativas também, como um mundo pré-figurado. E, na verdade, já entrando na configuração do texto, que é a história do câncer, não é? Em vários casos, essa demora é tão danosa que um câncer inicialmente curável pode tornar-se incurável devido à demora para o início do tratamento específico. É a partir do diagnóstico, então, preciso, que a vida muda, toda a rotina se altera, as relações são postas em xeque e toda a coragem é necessária para o enfrentamento da doença e para a construção da narrativa da experiência do câncer. Na totalidade dos textos, a configuração textual é fundamentalmente baseada em como os sujeitos envolvidos articulam essa coragem em prol da cura e da criação e manutenção de um certo equilíbrio a fim de sobreviver ao percurso doloroso. Vencer o medo e ir à luta é o que se pode chamar de mote para a construção da trama, ao menos nas narrativas coletadas, em que o câncer surge como uma espécie de amigo e inimigo, um ele que é também um eu, pois habita a vida dessas pessoas, promovendo mudanças nunca antes imaginadas. Como você, leitor, poderá ler este livro, né, e compreender o que eu gostaria que vocês compreendessem a respeito do câncer e da experiência do câncer na adolescência e a respeito do modo como a narrativa da experiência da doença pode ser útil no processo de tratamento?
Bom, o livro, evidentemente, apresenta ao leitor toda a orientação para acompanhar a análise das narrativas. Eu faço isso, já que essa é a minha formação, como analista do discurso, professora de língua portuguesa, né? Eu explico também qual é a base teórica que eu utilizei e, além dessa parte técnica, é claro que há informações sobre o contexto geral da oncologia pediátrica. Há referências bibliográficas importantes, tudo é citado no final, não é? Para quem tiver interesse em aprofundar, tanto da perspectiva dos estudos da linguagem, como da perspectiva da questão do câncer, não é? Especificamente. E uma explicação sobre a metodologia, como eu conduzi as entrevistas, como eu fiz a coleta das narrativas, está tudo explicado ali. Um diferencial interessante que eu comentei há pouco e que aproxima o leitor dos participantes da pesquisa, né, e faz, a meu ver, com que a compreensão dessas narrativas seja ainda mais efetiva, é a possibilidade de ouvir a voz dos narradores por meio dos QR Codes que dão acesso aos áudios. Por fim, eu gostaria de mostrar para vocês a capa do livro. Olha, pessoal, o que eu gostaria de mostrar? Essa é a capa do livro. Vejam como está lindo, principalmente por causa da ilustração. Essa borboleta, que é também um pulmão, que é também um par de pulmões, não é? Foi lindamente desenhada pela Daniela Sotile, a participante da pesquisa que eu tive a honra de entrevistar. Infelizmente, ela não presenciou a conclusão desse trabalho, mas a mãe dela, a queridíssima Cláudia, me deu a honra, me permitiu usar a imagem que a Dani desenhou para compor a capa desse livro, porque ela é cheia de significado. Aqui eu tenho uma outra diagramação usando as borboletas, usando a borboleta da Dani, com o texto que ela escreveu para explicar o que é a borboleta. Vejam só. Nós escolhemos como reagir a uma notícia ruim. No meu caso, quando descobri os nódulos nos pulmões, resolvi transformar os tumores em flores. Fiz como se elas fossem asas e, se reparar, ao contrário, se tornam uma borboleta. E é esse desenho cheio de esperança que está na base, né? Na estrutura profunda desse livro que eu compartilho agora com vocês. E eu não poderia finalizar minha apresentação sem mostrar um pouquinho para vocês quem são as pessoas que construíram isso comigo. Essa é a Cauane, uma das entrevistadas, uma das narradoras. Aqui numa outra foto, também muito descolada, como é o jeito dela. Uma foto linda, em que eu estou junto com elas, Cauane e a queridíssima Sara, mãe da Cauane, num dos passeios promovidos pelo Instituto Heleninha, já há algum tempo, antes da pandemia, como vocês podem observar aí. Ninguém está de máscara, isso foi antes mesmo das entrevistas. Aqui nós temos a Laura, a pequena Laura com a mãe Marcela, com uma história linda, que vocês vão ter oportunidade de saber qual é lendo o livro. Embora a gente não identifique, né, exatamente quem são, quem é quem, para preservar um pouco as identidades individuais, embora todos os participantes me autorizaram explicitamente, conforme mandam as regras de produção do trabalho acadêmico-científico, né, me autorizaram explicitamente a usar imagens e a usar o som, né, a voz, e os textos, né, as transcrições das falas. Aqui de novo a Laura, com a doutora Tete, e aqui uma linda foto das três, né? Médica, paciente e mãe. Aqui no meio a gente tem a Bianca com os pais. A Bianca participou da pesquisa e a sua mãe Edileuze também. Aqui a Bianca está com a Júlia, a sua médica, que participou da pesquisa, temos o depoimento dela também.
Ah, e uma foto gostosa aqui no dia da nossa entrevista, já em plena pandemia, mas ainda fizemos presencial, no caso da Bianca, com a mãe Edileuze e comigo, não é? Aqui o Charles e o Rivaldo, também antes da pandemia. A entrevista com o Charles aconteceu também um pouco antes, Charles, Rivaldo e eu, no momento da nossa interação. O querido Gabriel, com a doutora Geisa, Gabriel, Selma e eu. Gabriel e Rafael, seu irmãozinho, que foi seu doador de medula. Eu com Daniela à esquerda e a Bianca à direita de quem vê o vídeo. Eu com Daniela e Cláudia, numa festa de final de ano promovida pelo Instituto Heleninha. A foto anterior foi um dos passeios promovidos também pelo Heleninha, antes da pandemia. Eu recuperei fotos antigas e muito ilustrativas para poder, enfim, mostrar as imagens mais bonitas que eu pude obter. A querida Dani, num dia de hospitalização. Essa é a Daniela, com todo o seu talento de artista, que transforma o seu próprio rosto numa pintura. E aqui, para encerrar minha apresentação, uma imagem que eu considero muito tocante, da Dani vestindo a camiseta produzida por ela com a borboleta estampada e as borboletinhas voando, voando, transmitindo para todos nós esperança, esperança de cura. E com isso, eu encerro essa apresentação, falando um pouquinho então do que é a arte de narrar para sobreviver e esperando muito que vocês se interessem, adquiram, compartilhem com as pessoas. Vocês podem comprar diretamente no Instituto Heleninha, basta ligar para 11 5535 2726, ou vocês podem comprar pela editora CRV, C de casa, R de Romeu, V de... que palavra poderia ser bem bonita, começada com V? Vida, V de vida, crv.com.br. Em lançamentos vocês encontrarão o livro, que pode ser comprado, no caso de se comprar com a editora, em formato impresso e em formato digital. Ok? Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e que esse livro seja útil e que seja, sobretudo, bonito de se ler, não é? Que ele possa emanar vida. Um abraço para todos. Obrigada.